A análise da dimensão política da condenação de Lula na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o cientista social Rodrigo Prando, professor e pesquisador do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, professor, por estar conosco. Obrigado. Já dá para estabelecer a dimensão política da condenação do ex-presidente da República, Lula? Olha, em que pese que existe a possibilidade de recorrer a outras instâncias, simbolicamente eu penso que seja o maior golpe nessa trajetória do Lula. Não é? O fato da prisão não ter sido decretada, mas 9 anos e meio no primeiro e tem outros 4 processos ainda sendo levado a cabo pela justiça, simbolicamente é muito ruim. Então, em termos de dimensão, já é um baque enorme, inclusive com pretensões para 2018. 2018. Inegavelmente, Lula é dos grandes nomes da história política do Brasil. Sim. Certo? E hoje, mesmo sendo réu em vários processos, ele lidera as pesquisas de preferência de voto para 2018. Se instâncias superiores legalmente confirmarem a condenação de Lula, no seu entender, se ele não puder ser candidato, a eleição de 2018 para a presidência da República fica comprometida em termos de legitimidade? Não creio, não creio. A questão da primeira parte da sua colocação é a seguinte: Lula concorreu e perdeu para Collor, perdeu para Fernando Henrique, perdeu para Fernando Henrique, ganhou de Alckmin, ganhou de Serra e fez Dilma 2 vezes sua sucessora. Então nós, desde 1989, estamos habituados a ver Luiz Inácio Lula da Silva concorrendo. Em termos de recall, de conhecimento, de imagem consolidada, é o político que possui na República a maior popularidade. Vale ressaltar que Lula é de uma inteligência política singular, tem um carisma incomparavelmente superior a de qualquer outro político brasileiro e ele é também alguém dotado de um poder de comunicação também singular. Esses 3 elementos são importantes, mas o problema do Lula não é na esfera política. Hoje o problema do Lula é na esfera criminal. É com a justiça. Na política, ele está numa arena que ele domina. No campo jurídico, tanto a estratégia de defesa e as suas falas são ainda bastante ruins, porque ele não consegue se explicar. Bom, sempre se afirmou que o PT não existiria sem Lula e que o próprio Lula não existiria sem o PT. O quanto essa condenação de Lula compromete a refundação do PT? Olha, sobretudo porque um grande problema é que não há um nome de expressão nacional no PT com a força que tem Lula. O que para a cultura política brasileira não é bom. Não é? Se se fala da indecisão muitas vezes do PSDB e de muitos nomes para concorrer, há ali pelo menos um elemento de oxigenação. Dentro do PT não. A alternativa é Lula número 1, número 2 é Lula, número 3 é Lula. Fora disso, no fundo, o que está acontecendo agora é que o presidente Lula está comprometendo parte do partido e do futuro do partido eleitoralmente a sua condição jurídica, o que não é bom. Bom, mas assim ainda, por essa força política de Lula, a condenação, ela é entendida pela população como um caso pontual, pessoal, referente a Luiz Inácio Lula da Silva, ou é uma condenação que se amplia e atinge, por consequência, políticos e partidos da esquerda? Olha, o Lula é o nome que figura no panteão da esquerda no Brasil, inegavelmente. Então é óbvio que o projeto do lulopetismo é colocado em xeque. Vale ressaltar novamente, é a primeira condenação de 5 processos. Provavelmente, na segunda instância, o futuro do presidente não será facilitado. A grande questão é que hoje, em termos de espaço e tempo, o espaço político do Lula é consolidado, mas o tempo conspira contra ele, contra suas pretensões e também contra as pretensões do PT. Alternativas ao nome do Lula podem existir, mas ninguém com a força política e o carisma na imagem como o do Lula. Um caso sempre ventilado era a possibilidade de não saindo Lula, que não teria alguém no PT, talvez uma figura como Ciro Gomes, que tem defendido o ex-presidente. Agora para a própria justiça.
né, o quanto essa condenação, que significado tem para a própria justiça. Porque tem sido repetido que essa condenação mostra que no Brasil a justiça existe para todos, que um político pode sim, por mais poderoso que seja, ser julgado e condenado, como aconteceu no caso de Lula. Aí tem gente entendendo que a justiça está sob pressão e colocada diante de um desafio. E uma pressão para colocar Michel Temer, também denunciado pela Procuradoria-Geral da República, na alça de mira e fazendo valer como verdade aquilo que disse Maris de Oliveira, que pau que mata Lula pode matar Temer. O recado do advogado foi claro na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, vale ressaltar que, diferente da presidente Dilma, que respondeu por crime de responsabilidade, tanto Temer quanto Lula, Lula condenado e Temer, com pedido de investigação do Procurador-Geral da República, são crimes comuns. No caso de Lula, corrupção e lavagem de dinheiro. No caso de Temer, corrupção passiva. Mostra, sobretudo, um aspecto muito ruim da mediocridade que se encontra a classe política brasileira. O que há de se pensar nisso tudo é o que fazer, evidentemente, para melhorar o quadro. Agora, com relação à questão da justiça e desta condenação do Lula, a minha pergunta que fica no ar, e talvez eu não queira dar a resposta hoje, deixo para vocês pensar, é se fôssemos nós, qualquer outro cidadão, com todos os indícios e uma sentença que eu li de 200 e poucas páginas, eu levei a tarde toda lendo, será que o juiz, naquele momento que poderia decretar a prisão, ele não decretou, ele não considerou Lula uma pessoa especial, ele não considerou Lula alguém para além do que todos devem ser na República, iguais perante a lei? Eu acho que no final da sentença do juiz Moro, quando ele diz lance-se o nome no rol dos condenados, ele também, quando não decreta a prisão do Lula, me parece que ele chegou muito próximo de Lula, porque Lula, certa feita, em 2009, afirmou: Sarney não é uma pessoa comum. Naquele momento, Sarney estava sendo acusado de atos secretos na presidência do Senado. Então, ele disse: Sarney não é alguém comum. Nesse caso, me parece que, infelizmente, faltou republicanismo, porque todos os indícios levaria qualquer outra pessoa a ser presa e depois recorrer. É a máxima de todos são iguais perante a lei, né? É isso que está aí sendo questionado. Sem dúvida. Bom, para encerrar, pois não. A votação em plenário na Câmara sobre a aceitação ou rejeição da denúncia contra Michel Temer, feita pela Procuradoria-Geral da República. Essa decisão ficou para 2 de agosto. Isso. Do ponto de vista político, Michel Temer ganha ou perde com esse adiamento? Olha, me parece que agora ele saiu vitorioso. Na segunda-feira dessa semana, a crença geral era de que Temer perderia na Comissão de Constituição e Justiça e ele queria, assim, acelerar a votação no plenário. Ele sai fortalecido. Além disso, concomitantemente a essa votação, houve a aprovação da reforma trabalhista no Senado. Então, o governo Temer não sai do hospital, mas saiu da UTI. Requer cuidados. E como disse o próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele está com a caneta até dia 17, salvo melhor juízo, e que enquanto houver bambu, haverá flechada. E a denúncia foi fatiada, provavelmente outras virão. O futuro de Temer está também ligado às questões como, por exemplo, uma possível delação de Eduardo Cunha, que todo mundo ventila, mas não se confirma. Ou seja, ele está bem vulnerável. Ainda vulnerável, mas consegue governar. Se não conseguisse governar, ele teria tido um resultado negativo na Comissão de Constituição e Justiça. Ok. Vamos aguardar, né, o desenrolar desses fatos. Sempre aguardando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.